Olá, ó, essa é a cabeceira que eu acabei de confeccionar para minha cama. Minha cama é uma cama box e não tinha cabeceira. E eu, após algumas pesquisas em blogs e no próprio YouTube mesmo, eu decidi confeccionar e eu vi que não era tão difícil assim. E o resultado ficou exatamente esse, tá vendo? Eu até tirei meu lençol, tudo, que é para poder ver bem, para ficar bem visível os detalhes, tá vendo? É uma cabeceira, ela é simples. Ela poderia ter sido, ela pode ser um pouco mais comprida, mas acho que depende muito de cada um, né? Eu acho que isso é muito pessoal, mas enfim. Ela tem 50 centímetros de altura e 1,40 de largura. O material que eu utilizei foi uma tábua, que pode ser de MDF ou de compensado. Essa tábua ela pode ter de 6 a 15 milímetros de espessura. Espuma, porque ela é acolchoada, porque não necessariamente precisa ter espuma, mas eu queria que a minha cabeceira fosse mais confortável, que eu pudesse encostar, que eu pudesse ler um livro, ver uma televisão, e que eu queria encostar em algo mais, né, mais macio, porque encostar, eu já estava cansada de encostar na parede, né? Então, falei, chega de coisa fria e dura. Então, eu decidi que ela teria espuma. A espuma, eu comprei a espuma mais baratinha que tinha na loja, tá vendo? Porque não é para deitar, não é para sentar, então não precisa ser aquela espuma muito densa. Essa espuma, ela tem 3 centímetros. Só que eu achei que depois que eu cheguei em casa, eu vi que ela era. Eu acho que eu queria mais larga, eu achei que ela ficou pobrinha. Aí eu voltei na loja, porque como ela tem 50 centímetros de altura, então eu comprei só meio metro de espuma. E deu certinho. Aí eu voltei na loja, comprei mais meio metro. Mas não tinha necessidade disso. Que eu poderia ter comprado meio metro de uma espuma com 5 centímetros de espessura e não com 3, né? Mas enfim, marinheira de primeira viagem. Então aqui atrás eu tenho a tábua, que é a base, 6 centímetros de espuma e o corino. Eu decidi que eu queria, na verdade eu comprei até os botões para fazer capitoneira. Só que eu descobri, conversando com uma pessoa que tinha uma cabeceira, que tem uma cabeceira assim, que esses buraquinhos eles acumulam muita poeira. E eu já me vi como uma escrava o dia inteiro limpando esses buraquinhos, porque aqui em casa todo mundo é muito alérgico. Aí eu, na loja que eu fui comprar a espuma, eu encontrei esse corino e é um corino que eles chamam de 3D, porque a impressão que você tem é que realmente os botões eles estão ali, que foi fixado. E que na verdade não é não, é o tecido mesmo que tem essa estampa. Mas ele tem um efeito muito real, tá vendo? Não é nada artificial. Você tem que chegar muito perto para realmente ver que é apenas uma estampa. Ó, ele tá aqui, ó. E esse corino, ele foi super baratinho. O liso, na loja que eu comprei, tava R$ 7 o metro. E esse estampado foi 10. Então, eu comprei 1,5 m. A espuma, na verdade, foi R$ 18 o metro, né? Eu gastei os R$ 18 o metro. E a cola. Essa cola, ela serve para colar a espuma na madeira. A madeira saiu de graça, porque eu reaproveitei uma porta que jogaram fora de um armário. Aqui é a porta. Esse é o pedacinho que eu tirei, tá? Porque ela ficava muito comprida. Aí eu tirei e pedi uma pessoa para cortar. Então a madeira saiu de graça. Mas a madeira, essa madeira aqui é um compensado. Mas pode ser compensado ou pode ser também um MDF, tá? Essa daqui ela tem 15 milímetros, mas a tábua ela não precisa ter 15, ela pode ter 6 ou até 10 ou até 15, né? Não pode ser muito mais fina, porque senão ela pode ficar envergando, e nem muito larga, porque senão vai ficar muito pesada e não tem necessidade disso. Por ser uma porta, ela já tinha até esse buraquinho aqui que era da dobradiça. E foi ótimo que depois eu utilizei para segurar o parafuso, tá vendo? Então, como é que eu fiz? Só para ter uma ideia. Eu peguei a madeira, aonde ele cortou, eu só dei uma lixadinha de leve para tirar aquelas farpas. Não precisa nem embelezar, porque ela não vai ficar aparente. Então, pode ser, não precisa fazer mais nada.
só tirei mesmo as farpas. Passei a cola de contato, pode ser, essa cola existe cola em spray. Dizem que aquela cola que a gente usa em escola, aquela cola branca, ela cola também. Mas eu não quis arriscar e preferi comprar uma cola mais forte. Mas enfim, eu já vi que existem várias colas, mas enfim, de repente até você já pode ter em casa, não precisa nem comprar. Mas, e não necessariamente tem que ser essa marca, existem outras marcas, tá? Aí eu, com a ajuda de um pincel, passei, pode ser pincel ou espátula, passei em toda a porta, fixei a espuma, coloquei a espuma, né? E coloquei um pezinho, deixei mais ou menos uns 15 minutos o peso em cima da espuma para poder fixar. Como foram duas espumas, eu passei cola na espuma e colei, então ficou porta, espuma e mais espuma. Mas, enfim, por besteira minha mesmo, que poderia ter sido só uma camada de espuma e não duas, tá? Aí eu coloquei no lugar, botei em cima de 2 bancos, fixei a tábua de passar roupa, botei em cima, botei também um jarro para ficar mais pesadinho, só para ficar firme, né? Para colar. Depois de colar, depois que a espuma já estava mais ou menos colada, mais ou menos não, depois que ela já estava colada, depois de uns 15 minutinhos, eu coloquei o tecido, virei assim, e com a ajuda do grampeador de tapeceiro, eu fui grampeando o tecido, todo o tecido. E aqui nessa lateral eu fiz uma dobra, como se fosse mais ou menos assim, ó. É como se estivesse encapando um caderno. Tá vendo? Ficou exatamente assim. Quer ver? Ó, essa aqui é a cabeceira. Tá vendo? Ó. Se eu afastar aqui, vocês vão ver que tem parafuso, perdão, com a bucha. Ó, o que eu falei. Tá vendo? Parece um caderno encapado. E todo com o grampo. Esse grampo tem que ser o de tapeceiro, tá? Porque senão não vai fixar na madeira. E o buraco, que é aquele buraco da dobradiça, é aqui que entra o prego. Então, é como se essa porta aqui fosse um quadro preso na parede. Tá vendo? Então, é a madeira fixada com o grampo de tapeceiro. Aqui a lateral dá pra ver que tá, ó, bem fofinha, é a espuma que eu colei na madeira e o tecido. O tecido, como eu já falei, pode ser qualquer um. Pode ser tecido, pode ser corino, pode ser com estampa, liso, da cor da sua decoração de quarto, da sua preferência. E outra coisa, o fato dele sair, de eu conseguir tirar, é bem legal. Por quê? Porque eu posso... Hoje eu tô curtindo esse esquema aí do Capitonê. Amanhã eu posso estar com uma outra cabeça e querer colocar um floral ou colocar uma liso. Enfim, não sei, as coisas mudam, né? A cabeça da gente muda. Então é só tirar como eu tirei agora, para vocês verem. Arrancar esses grampos e grampear o outro tecido. Então vai ficar até mais barato. Por quê? Porque você só vai gastar dinheiro com o tecido. Porque a base, que é a madeira e mais a espuma, ela já tá fixa aqui. A gente já colou, pronto, é a base. E o tecido a gente pode ir trocando. Cada vez que sentir vontade, necessidade, cabeça da gente mudar, enfim, fica a critério. Bem, não gastei nem R$40 com essa cabeceira, até porque eu ganhei a madeira, né? A madeira saiu de graça. Tem essa opção de eu poder trocar quantas vezes eu quiser, não preciso entrar numa loja e comprar uma cabeceira nova, eu posso trocar quantas vezes eu quiser de cara, né? A carinha da cabeceira vai ficar diferente. E é confortável por ser acolchoada. Enfim, e fácil. Eu gastei acho que uns 40 minutos para fazer. Gastei em média uns R$35 mais ou menos. Com todo o material, que é o tecido, a espuma e mais a cola. E é isso, gente. Essa é a minha dica. Espero ter ajudado alguns e agradado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.